Olá, meus caros alunos, professor Tiago Moraes, responsável pela disciplina Direito Material do Trabalho. Estou com vocês agora aqui no circuito OAB, primeira fase, para o nosso 31º exame. Pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer as correções dos exercícios aplicados aos senhores no simulado já realizado. Nas questões das 70 a 75 foram as questões destinadas ao direito do trabalho e nós vamos fazer as correções agora aqui em sala de aula. Como vai dar a nossa metodologia? Primeiro, nós vamos aqui para a lousa ler as questões e, posteriormente, farei as anotações e remissões atinentes a cada uma das questões. Tranquilo? Então, joga para mim aí na lousa. Vamos começar a correção do simulado do 31º exame, Direito do Trabalho. Questão de número 70, venham comigo. Determinada sociedade empresária ampliou os benefícios de seus empregados para fidelizá-los e evidenciar sua responsabilidade social. Dentre outras medidas, aderiu voluntariamente, grifem aqui para mim, aderiu voluntariamente ao programa Empresa Cidadã. E assim, aumentou o período de licença maternidade e o de licença paternidade de seus empregados. Grifo aqui o de licença paternidade, porque na sequência o examinador nos diz que é Marcondes, empregado da referida empresa, que será pai em breve. Requereu ao setor de recursos humanos a ampliação do seu período de licença paternidade. E agora deseja saber quanto tempo ficará afastado. Assinale a opção que, de acordo com a lei, indica o período total da licença paternidade que Marcondes aproveitará. Joga aqui para mim. Pessoal, o que o examinador queria que vocês lembrassem na hora da prova? Primeiro, quando eu falo neste programa Empresa Cidadã, é um programa que foi instituído pela Lei 11.770 de 2008, justamente com o objetivo de ampliar tanto a licença maternidade quanto a licença paternidade de empregados que estavam empregados por empresas que aderiram a este programa. Então, se a empresa de Marcondes aderiu ao programa Empresa Cidadã, ele tem direito a esta ampliação da sua licença paternidade. E, obviamente, este programa dá como contrapartida para o empregador a redução de impostos. Então, por isso que o empregador, ele adere a este programa, porque ele tem uma contrapartida. Pessoal, beleza, até aqui tranquilo, mas a prova agora quer saber quantos dias, então, que esta lei acresce ao número de dias de licença paternidade. O que os senhores deveriam saber, joga aqui para mim na lousa, vamos fazer as anotações necessárias à questão de número 70. Primeiro, na licença paternidade, vocês vão ter lá no artigo 10, parágrafo 1º do ADCT, o que é ADCT? Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, dizendo que a licença paternidade, ela é de 5 dias. Beleza. Só que quando você vai para a Lei 11.770 de 2008, que instituiu o programa Empresa Cidadã, ele vai te dizer lá no seu artigo 1º, inciso 2, que este empregado terá mais 15 dias. Ele coloca que são mais 15 dias. Ou seja, pessoal, joga para mim na tela. Marcondes já tinha 5 dias que já são assegurados pela Constituição, lá no ato das disposições constitucionais transitórias. 5 dias ele já tinha. Mas como a empresa aderiu ao programa Empresa Cidadã, nós vamos acrescer a ele mais 15 dias. Ora, 5 mais 15, chegamos num total, então, que a licença paternidade de Marcondes
será de 20 dias. Joga aqui para mim na tela. Total, 20 dias, que vem da soma dos 5 mais 15. Então, voltando aqui para a questão de número 70, o nosso gabarito, letra D, Marcondes teria 20 dias de licença paternidade. Joga para mim. Se fosse na licença maternidade, como que funcionaria, professor? Joga na tela, licença maternidade. Porque aqui ele trabalhou da licença paternidade. Agora, na licença maternidade, o artigo 7º, inciso 13 da Constituição, vai nos dizer que a licença maternidade é de 120 dias. Tranquilo? Quando eu jogo para a Lei 11.770 de 2008, ela vai dizer, lá no artigo 1º, inciso 1 desta lei, que serão acrescidos mais 60 dias. Então, se na prova, joga aqui para mim, se na sua prova não fosse Marcondes, mas fosse, por exemplo, Joana, que saiu de licença maternidade, ela teria 120 dias mais 60, chegando no total de 180 dias. Joga aqui para mim o final. Então, dariam 180 dias, caso fosse uma mulher em licença maternidade. Tranquilo, pessoal? Vamos agora para a questão de número 71 da sua prova. Joga para mim na lousa. Questão 71. Rita de Cássia é enfermeira em um hospital desde 10/1 de 2018. Pessoal, por que a prova dos senhores gosta de dar essa data, 10/1 de 2018? À toa? Não. Percebam que agora, após reforma trabalhista, a FGV sempre coloca a data posterior a 11 de novembro de 2017, que foi quando entrou em vigor a reforma trabalhista. Então, aqui o examinador está te dizendo que já está sob a vigência da reforma trabalhista, beleza? Bom, no qual trabalha em regime de escala 12/36, no horário de 7 às 19. Tal escala encontra-se prevista na convenção coletiva da categoria da empregada. Alguns plantões cumpridos por Rita de Cássia coincidiram com domingo e outros com feriados. Em razão disso, a empregada solicitou ao seu gestor que as horas cumpridas nesses plantões fossem pagas em dobro. Sob a pretensão da empregada, diante do que preconiza a CLT, assinale a afirmativa correta. Olha, pessoal, traz aqui para mim. Na jornada 12/36, existia a súmula 444 antes da reforma trabalhista. Pós-reforma trabalhista, a CLT, lá no seu artigo 59, ela alterou diversos dispositivos, sendo que um deles foi dizer que se o trabalhador labora em regime de escala 12/36, se o dia de trabalho dele cai num dia de feriado, ou num dia de domingo, por exemplo, ele não vai receber em dobro. Ele não tem o direito de receber em dobro se ele trabalhar nesta escala 12/36. E aí joga aqui comigo na lousa, que eu queria trazer para os senhores, justamente, nós estamos na 71, primeiro a base legal, que é o artigo 59A, no seu parágrafo único, que vai nos dar essa resposta. Mas eu queria trazer para os senhores segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Esta aqui é a primeira semana de trabalho. Nós temos a segunda semana de trabalho com os mesmos dias. Como que funciona uma jornada 12/36? O trabalhador trabalha 12 horas nesse dia
e folga no dia seguinte, na terça que ele não trabalha. É o descanso. Chega na quarta-feira, ele trabalha 12 horas de novo. Aqui ele descansa, aqui ele trabalha mais 12 horas, aqui ele descansa e aqui mais 12 horas. Olha aqui, na segunda semana, já que ele trabalhou no domingo, ele folga na segunda e passa a trabalhar na terça. Aqui, na quinta e aqui no sábado. E assim, consequentemente, essa jornada vai sendo realizada. Pessoal, o que a prova te perguntou? Que este trabalho, Rita de Cássia, né, no caso, opa, volta aqui. Rita de Cássia, ela trabalhou num domingo. E a Rita de Cássia queria receber este dia em dobro, porque era domingo. Mas nós vamos ver que este trabalhador não tem direito a receber este domingo em dobro, porque ele já teve, como uma escala de compensação de jornada, ele já teve o descanso compensado nestes outros dias em que ele não trabalhou. Então, aqui, ele não recebe em dobro. E aí, suponhamos que a quinta-feira dessa semana também fosse feriado. E caiu no dia de trabalho dele, da escala dele. A pergunta é, antes da reforma, ele recebia em dobro, porque ele caiu num dia de feriado. Após a reforma trabalhista com o artigo 59A, parágrafo único, a gente também corta a possibilidade de pagamento em dobro para o feriado na jornada 12/36. Percebam aqui que foi uma alteração legislativa bastante prejudicial para os trabalhadores que laboram nessa escala 12/36. E aí vamos aqui rapidamente na remissão legal, joga aqui para mim, que está lá no artigo 59, no seu parágrafo único. Bora lá. Parágrafo único. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput, e o horário previsto no caput, pessoal, é esse aqui, ó, horário de trabalho de 12/36. Então, está falando, a remuneração paga pelo horário previsto no caput, que é 12/36, abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado, olha aí, e pelo descanso em feriados. Então, ele já está pagando o domingo e já está pagando o feriado, motivo por qual ele não vai pagar em dobro. E serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno. Então, na nossa questão de número 71, vamos voltar aqui para ela, na nossa questão de número 71, a gente vai dizer que, sobre a pretensão da empregada, diante do que preconiza a CLT, A. Fará jus ao pagamento condicional de 100% apenas nos feriados? Errado. Ela não terá direito ao pagamento em dobro nem nos domingos, nem nos feriados? Olha aqui a nossa resposta, letra B. E aí depois ela terá direito ao pagamento em dobro da escala que coincidir com o domingo? Errado. Ela receberá em dobro as horas trabalhadas no domingo e feriado? Errado também. Pessoal, então, questão 71, gabarito letra B. Trabalhou na 12/36, não recebe em dobro nem domingo, nem os feriados. Nem o dia de descanso, nem o dia de feriado. Beleza? Pessoal, joga aqui para mim agora na questão de número 72. Gerson, filho, é motorista rodoviário e trabalha na sociedade empresária Aviação Canela de Ouro. Bonito o nome dessa aviação. No dia 20 de agosto de 2018, olha aqui, pós-reforma trabalhista, ele se envolveu em grave acidente automobilístico. Sendo ao final da investigação, verificado que Gerson foi o responsável pelo sinistro, tendo atuado com dolo no evento danoso. Em razão disso, perdeu a sua habilitação, sua carteira de motorista, determinado pela autoridade competente. O empregador procura você, como advogado,
afirmando que não há vaga disponível para Gerson em outra atividade na empresa. E desejando saber o que deverá fazer para solucionar a questão, da maneira mais econômica e em obediência às normas de regência. Olha, pessoal, traz aqui para mim. A questão nos conta que Gerson era um motorista rodoviário e ele se envolveu num acidente de forma dolosa. Em razão disso, ele perdeu a sua carteira de habilitação. E ele não poderia ser reenquadrado em nenhuma outra função. Ora, o que a empresa vai fazer com esse cara, então? Se ele perdeu a carteira e a função dele era motorista, ele dependia desta habilitação. Pessoal, a reforma trabalhista trouxe para a gente, no artigo 482, na sua linha M, que nestes casos onde há conduta dolosa com perda de habilitação, há a hipótese de rescisão do contrato por justa causa. Então, neste caso, a empresa poderia rescindir o contrato deste trabalhador por justa causa, porque ele se envolveu num acidente de forma dolosa e, em razão disso, além disso, perdeu a sua carteira de motorista, que era a sua habilitação que capacitava para desempenhar aquela função. Prestem bastante atenção em algumas pegadinhas que já vieram em outros concursos em relação a essa questão. Te fala que ele foi com conduta culposa. Se falar culposa, não há rescisão por justa causa. Tem que ser dolosa, como foi aqui na OAB, neste exame, dizendo que era conduta dolosa. Então, portanto, rescisão por justa causa, artigo 482, a linha M. Joga aqui para mim na tela, para a gente anotar. Questão 72. Base legal da resposta, artigo 482, a linha M. Tranquilo, pessoal? Então, como que vai ficar a nossa resposta aqui na 72? O contrato do empregado deverá ser rompido por justa causa. E vamos dar uma lidinha aqui no artigo 482, a linha M. Artigo 482 da CLT, constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. Olha aqui a linha M, incluído pela reforma. Ó. Perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão. Ora, a profissão dele era motorista, então a habilitação era a carteira de motorista. E ele perdeu esta habilitação em decorrência de conduta dolosa naquele acidente narrado na nossa questão. Beleza, pessoal? Tranquilo? Joga aqui para mim. Questão 72, então, letra C. Conduta dolosa, rescisão por justa causa. Óbvio que ele perdeu a sua habilitação. Vamos para 73 agora. Questão de número 73. Rogério foi admitido em 8/12/2017. Lembrando, mais uma vez, reforma trabalhista em vigência, em uma locadora de automóveis, como responsável pelo setor de contrato, razão pela qual não necessitava comparecer diariamente à empresa. Informação importante, grifem aí, não necessitava comparecer diariamente às empresas, pois as locações eram feitas online. Traz aqui para mim, como que a gente chama aquele trabalhador que trabalha com tecnologias, né? Com ferramentas de tecnologias em casa? É o teletrabalhador, pessoal. Ele está te levando para a figura do teletrabalho. Ele trabalha em casa num sistema online. Até aqui o conceito de teletrabalhador. Vamos continuar. Rogério comparecia à locadora uma vez por semana para conferir e assinar as notas de devolução dos automóveis. Joga para mim de novo. Pessoal, descaracteriza o regime de teletrabalho o comparecimento uma vez por semana na empresa? Não descaracteriza, vamos lembrar das nossas aulas, não tem que ser exclusivamente o trabalho em casa, é preponderantemente realizado fora das dependências do empregador. Então, aqui no caso, não descaracteriza o regime de teletrabalho, continuamos falando do teletrabalhador, beleza? Volta para mim. Assim,
Rogério trabalhava em sua residência com todo o equipamento fornecido pelo empregador, sendo que seu contrato de trabalho previa expressamente o trabalho remoto à distância e as atividades desempenhadas. Olha que legal, pessoal, nós já estudamos isso aqui também. Lembrem que no contrato do teletrabalhador tem que prever expressamente mesmo a sua condição de teletrabalhador, dizendo quais atividades ele irá prestar. Então, até aqui está tudo correto em relação à nossa legislação. Bom, após um ano trabalhando desse modo, o empregador entendeu que o Rogério deveria trabalhar nas dependências da empresa. A decisão foi comunicada a Rogério por meio de termo aditivo ao contrato de trabalho, assinado por ele com 30 dias de antecedência. Joga para mim de novo. O que a questão está nos dizendo aqui, gente? Ele era teletrabalhador e a empresa resolveu colocar agora como presencial o contrato dele para trabalhar agora todos os dias na empresa. Está alterando o regime dele. Pode alterar o regime? A gente viu que pode. A gente viu que quando sai do teletrabalho para o presencial, nós vamos lembrar, na hora da prova, que é uma transição mais benéfica para o trabalhador, porque nós vamos entender, só para fins de prova, que o teletrabalhador a gente sabe que não tem direito à hora extra. Então, quando eu transfiro ele para o presencial, agora ele vai passar a ter direito à hora extra. Então, é melhor para o empregado. Pensem assim na hora da prova. Se é melhor para o empregado, não precisa de anuência do trabalhador. O empregador pode fazer isso por ato unilateral, fazer essa modificação, essa alteração de regime, como fez aqui no caso. Só que a lei diz que ele tem que observar um prazo mínimo de 15 dias de antecedência, para que esse empregado consiga, se organizar e passar, então, a trabalhar novamente nas dependências da empresa, ou se ele nunca tivesse sido contratado anteriormente para trabalhar presencial, que agora ele tem que se organizar para ir lá trabalhar todos os dias presencialmente. Como ela fala que é de no mínimo 15 dias, 30 dias é um prazo maior, mais benéfico ainda para o trabalhador, esse prazo de transição. Ele só não pode ser inferior a 15 dias. Então, até aqui, também não há nenhuma irregularidade, porque constou em termo de aditivo contratual e observou o prazo mínimo de 15 dias, já que ele colocou 30 dias de antecedência. Joga para mim. Então, aqui, 30 dias de antecedência, também está correto. Ao ser dispensado em momento posterior, Rogério procurou você, como advogado, indagando sobre possível ação trabalhista por causa dessa situação. Sobre a hipótese de ajuizamento ou não da referida ação, assinale a afirmativa correta. Vamos comigo, então, para as afirmativas. Letra A. Não se tratando da modalidade de teletrabalho, deverá ser requerida a desconsideração do trabalho em domicílio, já que havia comparecimento semanal. Errado. Nós vimos que isso não tem nenhuma irregularidade. Não deverá ser requerido o pagamento de horas extras pelo trabalho sem limite de horário, dado o trabalho em domicílio. Até aí tranquilo. Porém, poderá ser requerido trabalho extraordinário em virtude das ausências de intervalo de 11 horas entre os dias de trabalho, bem como o intervalo para repouso e alimentação. Errado. O teletrabalhador está excluído de todo o capítulo da duração do trabalho. E C. Em vista da modalidade de teletrabalho, a narrativa não demonstra qualquer irregularidade a ser requerida em eventual demanda trabalhista. É o nosso gabarito. Pessoal, menções legais a essa questão 73. Nós vamos de artigo 75 da CLT, das alíneas A, E. Além disso, a parte que fala da jornada, que ele não tem direito às horas extras, está no artigo 62 da CLT, no inciso 3. Com base nestes dispositivos legais, os senhores conseguiriam acertar, gabaritar essa questão de número 73. Tranquilo? Vamos para a de 74, então? Joga lá. Questão 74.
Fábio trabalha em uma mineradora como auxiliar administrativo. A sociedade empresária, espontaneamente, sem qualquer previsão em norma coletiva, fornece ônibus para o deslocamento dos funcionários para o trabalho, já que ela se situa em local cujo transporte público modal passa apenas em alguns horários, de forma regular, porém insuficiente para a demanda. O fornecimento do transporte pela empresa é gratuito e Fábio depende de cerca de 1 hora para ir e 1 hora para voltar do trabalho. Além do tempo de deslocamento, Fábio trabalha em uma jornada de 8 horas, com 1 hora de pausa para repouso e alimentação. Insatisfeito, ele procura você como advogado, a fim de saber se possui algum direito a reclamar perante a Justiça do Trabalho. Considerando que Fábio foi contratado em dezembro de 2017, ou seja, na vigência da reforma trabalhista, assinale a alternativa correta. Joga aqui para mim. Questão estava questionando os senhores sobre horas in itinere. O que seriam as horas in itinere? Horas de itinerário, hora de transporte. É o tempo gasto pelo trabalhador no seu trajeto residência-trabalho, trabalho-residência. Antes da reforma trabalhista, só eram pagas as horas in itineris para o trabalhador que laborava em local de difícil acesso, não servido por transporte público e desde que o transporte fosse fornecido pelo empregador. Isso antes da reforma trabalhista. Veio a reforma trabalhista, em novembro de 2017, e acabou com qualquer direito de horas de deslocamento realizada pelos trabalhadores. Então, o trabalhador hoje, independentemente do local que ele trabalha, seja ele servido ou não por transporte público, seja a condução fornecida ou não pelo seu empregador, ele não terá mais direito às horas de deslocamento. É o que diz para a gente o artigo 58, parágrafo 2º da CLT. Anotem aí para mim. Base legal dessa questão. Artigo 58, parágrafo 2º da CLT. Então, no caso aqui, o nosso gabarito vai ficar questão 74. Vamos lá. Fábio faz jus a 2 horas extras diárias. Errado. Não tem direito à hora extra, porque o tempo despendido no transporte não conta para a sua jornada. Fábio não faz jus às horas extras, pois o transporte fornecido era gratuito. Não é por isso que ele não faz jus às horas extras. Ele não faz jus às horas extras porque agora a reforma impede, por qualquer situação, o recebimento dessas horas de deslocamento. Se Fábio faz jus às horas extras, aqui já está errado, que ele não faz jus. Depois, letra D, então, Fábio não faz jus às horas extras porque o tempo de transporte não é considerado tempo à disposição do empregador. Certíssima resposta 74, letra D. Senhores, artigo 58, parágrafo 2º da CLT deixa claro isso para a gente agora. Beleza? Vamos para a nossa última questão, então, questão 75, joga para mim aqui na lousa, que traz o caso do Plínio. Plínio foi contratado em 30/11 de 2017, mesma coisa, os senhores irão grifar, reforma trabalhista, como auxiliar administrativo de uma fábrica de motores. Então, já vou fazendo um paralelo aqui do Plínio, auxiliar administrativo. Ele foi contratado, vamos voltar aqui para a questão, ele foi contratado em 30/11 de 2017. Então, aqui a gente pode colocar 30/11 de 2017. Como auxiliar de uma fábrica de motores. Graças ao seu ótimo desempenho, foi promovido, passando a gerente de operações, cargo dispensado de registro de horário, com padrão salarial 5 vezes mais elevado que o cargo efetivo imediatamente abaixo.
Então, pessoal, Plínio veio, vamos voltar aqui, passou agora para gerente de operações, ganhando 5 vezes mais. Então, nós vamos fazer que o Plínio virou gerente de operações. Foi promovido. E lembrem-se que o salário dele aqui era de X, e agora o salário dele aqui passou a ser de 5x, 5 vezes maior. Tranquilo? Voltamos para a questão. Plínio era o responsável pela empresa, apenas enviando o relatório mensal à diretoria. Em razão da nova função, Plínio passou a receber uma gratificação equivalente a 50% do salário básico recebido na função anteriormente exercida. Então, grifem aqui que ele passou a receber uma gratificação de 50% em relação ao seu cargo efetivo. O rendimento de Plínio, 8 meses após a promoção, deixou de ser satisfatório por questões pessoais. Em decorrência disso, a empresa retirou de Plínio a função gerencial e voltou à função que exercia antes, deixando de receber a gratificação de função. Então, olha o que aconteceu com Plínio. Volta aqui. A empresa reverteu, vamos colocar de preto, a empresa tirou ele, vai de vermelho mesmo, tirou ele e retornou para a função exercida anteriormente e cortou a gratificação de 50%. A prova quis saber dos senhores, pessoal. Traz aqui para mim. Pode isso? Pode o empregado ter sido promovido ganhando uma função de confiança de 50% e, posteriormente, ele retornar para o seu cargo efetivo? E, pasmem, a reforma trabalhista, por isso que ele também te dá a data, alterou isso também, dizendo que agora pode. Ele pode fazer esta alteração tanto retornando para a função anterior, como também tirando essa gratificação de 50%, que não irá incorporar ao salário do Plínio. Quem diz isso, professor? Artigo 468, parágrafo 1º e 2º da CLT. São hipóteses em que o empregador pode fazer alterações unilaterais, prejudiciais ao trabalhador, sem que isso seja considerado ilícito. É uma quebra, àquela regra do princípio da inalterabilidade contratual lesiva prevista no direito do trabalho. Então, anotem aqui para mim, base legal desta, artigo 468, parágrafos 1º e 2º da CLT. Quero terminar a aula de hoje lendo com vocês esse artigo 468, para que a gente verifique nos seus parágrafos 1º e 2º. No 468 caput, ele fala que nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim, desde que não gere, desde que não resulte prejuízo ao empregado. Ou seja, traz aqui para mim, a regra é, se eu vou levar algum prejuízo ao empregado, eu não posso fazer alteração contratual. As alterações só podem ser feitas com anuência do empregado e mesmo assim, desde que não resulte prejuízo para ele. Essa é a regra. Mas vem o parágrafo 1º e quebra esta regra, o 1º e o 2º. E é isso que a questão cobrou de vocês. Vão comigo para a tela. Parágrafo 1º. Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. Então, ele pode deixar de exercer esse exercício de função de confiança e retornar para o seu cargo de origem, que no caso era auxiliar administrativo. E no parágrafo 2º, ele fala a alteração de que trata o parágrafo 1º deste artigo, com ou sem justo motivo,
não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva função. Beleza, pessoal? Isso porque, antes da reforma, se ele ficasse 10 anos exercendo aquela função, aquele valor incorporava ao salário dele. Agora, pós-reforma, não, em hipótese alguma. Ele pode ficar 10, 15, 20 anos naquela função. Se a empresa, com ou sem justo motivo, resolver retornar ele para a sua função anterior, seu cargo inicial, poderá fazer isso e poderá retirar a sua gratificação. Tranquilo, pessoal? Aqui a gente encerra, então, o nosso gabarito, né, a nossa correção desse nosso circuito OAB do 31º exame para a primeira fase. Turma, precisando, qualquer dúvida, encaminhe na plataforma nossa para que a gente possa solucionar a dúvida dos senhores. Um forte abraço, uma excelente prova a todos. Até mais.